Estamos aqui na Turquia. Isso aqui é a igreja de Pérgamo. Está sendo restaurada, como diz o livro do Apocalipse. Para fazer essas obras. Uma vez que chegou na altura do Império Romano vira-se no Império Bizantino, tem que evangelizar as cidades. Então, eles procuravam onde que já trabalhava, porque já se conhecia já onde que se juntava na igreja cristã. Um dos lugares aqui em Pérgamo era aqui nessa basílica, a primeira igreja da Pérgamo. Infelizmente caiu com o tempo, mas essas paredes nessa entrada, era na entrada da igreja. Ao fundo, o altar, no altar, e os homens aqui vão construir em cima, por dentro, em cima de todas essas ruínas, na primeira igreja cristã, aqui em Pérgamo. Todas as outras coisas eram de várias idades. As datas de cada um é diferente. Temos aqui entradas do século 7 a.C. Temos caminho de 2 milênios antes de Cristo, por aqui, e que vai crescer a um centro de produção romana, uma fábrica. Depois vai ser um dos armazéns maiores do comércio dentro do Egito e Anatólia. Por isso que ao lado direito tem estátuas que são um templo egípcio. Nada a ver com aqui, com Anatólia. Traziam para agradecer os deuses, porque antigamente na idade pagã, cada coisa havia um deus diferente. Deus da fertilidade, Deus da riqueza, Deus do vento, Deus das águas, Deus. Eram vários criadores, um monte de Deus. Por isso, eles agradeceram também. Construíram um templo para o Egito. E segundo, vai ser um dos lugares muito cosmopolita. Então o Império Romano aceitava, lá onde havia os judeus, a presença e as atividades diferentes de várias comunidades, exceto cristianos. Por isso, na igreja era bem escondida para ser uma referência por dentro deles.
eles escutavam, eles desenhavam um peixe na entrada ou qualquer lugar das cidades, dos lugares, para poder ser uma referência que aqui havia uma igreja. E assim que vai nascer, aqui no centro, na primeira igreja de Pérgamo, aqui no século V depois de Cristo, no ano 420. No ano 420, aqui, primeira igreja física de Pérgamo. Infelizmente, depois com o tempo, vai cair tudo, porque vai ser várias invasões, terremotos, incêndios, crimes, aqui nesses lugares, onde que nos chamamos numa das igrejas de Esmirna. Agora eu dou a palavra para o pastor Carlos. Como? Arlindo. Carlindo. Para ler a carta de Pérgamo, na igreja que foi. Porque na igreja de Pérgamo ele é um pouco diferente. Ele é um pouco mais duro, difícil. Porque muitas pessoas aqui, quando vocês vão ler, geralmente vocês vão entender igreja, igreja, igreja. Não há igreja na altura das cartas. Não há. Era tão complicado de manter essas cartas aqui, porque sempre esconder. As cartas foi um ponto de referência. O sol era a palavra de Deus mesmo para eles. Era a referência. Se vocês querem crescer em lugares, você tem que ter referência para tudo. E esse tudo para eles, para não perder essa igreja, esse juntamento, essa comunidade, devia ter uma coisa, uma razão. Alguma, era na carta que foi mandado por São João aqui. E agora, vocês já li, já conhecem certamente, eu sou certo, mas agora vai ser um sentido diferente aqui. Vão receber agora o que é a mensagem deles. Amém, pessoal. A paz seja a todos. Amém. Irmãos, é maravilhoso poder, amém, estar num lugar como esse, numa região como essa, cidade de Pérgamo, e saber que nós estamos dentro daquilo que a palavra de Deus, ela diz no livro do Apocalipse. Para quem trouxe a Bíblia, vou estar lendo aqui no capítulo, aleluia, no capítulo 2, versículo 12. Amém? Está escrito assim: a terceira carta à igreja de Pérgamo. Isso diz: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que onde estás é o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, e anda nos dias de Antipa, a minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim também tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, ao qual também eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra ele batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amado, essa é a mensagem, amém, que o Senhor Jesus entregou a João quando foi arrebatado, onde nós vamos estar daqui a 2 dias, na ilha de Pátmos, e a mensagem de Jesus à igreja de Pérgamo. Aqui fala sobre um rapaz chamado Antipas. Ele foi uma grande testemunha que morreu aqui martirizado por defender a fé naquilo que ele acreditava. Estar num lugar como esse é saber que Deus, ele tem trago a esse grupo que aqui está um privilégio de estar andando dentro da revelação da palavra.
E é interessante notar que aqui o Senhor, ele diz, né? Ouve aquilo que diz o Espírito. Eu estava lendo aqui as minhas anotações, e ali nas minhas anotações fala sobre uma colina, amém, de 300 metros. Quando você olha aqui ao lado, você vê uma colina de 300 metros. Quando estamos em lugar como esse aqui, nós estamos dentro, amém, de uma história bíblica. E o Senhor, aonde pega, ele diz que ele tudo vê, ele tudo sabe. O que nós entendemos com isso? Que o Senhor, ele se preocupa com os mínimos detalhes da tua igreja. Então, irmão, estamos aqui, estamos dentro de uma grande revelação bíblica. Amém? Amém. E vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer, porque o nosso tempo é pequeno. Amém? Mas que pedir ao Senhor que venha trazer sobre nossas vidas essa grande revelação para nós. Uma igreja que foi atacada, amém, pelas doutrinas, né, dos nicolaítas, que também é vista como a doutrina de Balaão. A Bíblia vai dizer que Balaão, ele se inseriu no meio do filho de Israel, ensinando Israel a lançar tropeço. E qual é a palavra de Deus para nossas vidas? Fica naquilo que você entende ser a verdade. Nunca se desvie daquilo que você entende ser a verdade de Deus. Há muitas pessoas que estão inseridas em nosso meio, que muitas das vezes têm levado a muito se perder do caminho. A palavra de Jesus, a igreja de Pérgamo a palavra Pérgamo significa casamento, porque havia irmãos na igreja de Pérgamo, amém, que tinham uma aliança, amém, com o paganismo. O que Deus está querendo dizer para mim e para você? Amém? Fica no caminho, esteja na verdade, amém, não se mistura, não se aliança, amém, com povos pagãos, mas que você e eu possamos entender que o nosso Deus é o Senhor de toda a terra. Assim como ele viu e enxergou os problemas daquela igreja, talvez você chegou aqui e talvez você fale, Senhor, parece que o Senhor não me vê, parece que ele não sabe dos meus problemas. Você pode notar que o Jesus, ele fala a João, eu conheço a minha igreja, e eu passei no meio dos 7 candelabros, ou seja, 7 caçados de ouro, ou seja, Jesus é ciente de tudo que passa aqui. Mas a mensagem fundamental dessa igreja, que nós viemos, olha bem, confiar no caminho da verdade. Não te estribe, nem para a direita nem para a esquerda, mas fique no caminho e entenda que vão vir pessoas tentando tirar você da revelação do caminho, mas que a tua fé venha estar posta no Senhor. Glória a Deus. Amém? Pastor Carlos, acrescentar alguma coisa? Amém. Vamos orar. Eu só queria pedir a nossa irmã que ore ao Senhor, pedindo a Deus, né, pelo nosso grupo, para que possamos sempre estar nesse caminho. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor Deus. Aleluia. Porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor. Glória a Deus. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos porque obrigado, até aqui Senhor. o Senhor tomou conta de nós. Até aqui o Senhor tem nos guardado, Senhor. Obrigado, E Senhor. te pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha, ó Deus, trazer esclarecimento a cada um de nós, Sim, Senhor Deus. Jesus. Que teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos convencer da tua palavra, Sim, Senhor Deus, Jesus. a cada momento, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, por esse grupo, Senhor Deus, que ele continue unido, Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele nos ensinou, Sim, Deus, Jesus. o amor. Porque não adianta nada, ó Deus, se nós não tivermos o amor nosso Amém. semelhante. Senhor Deus, que nós possamos, ó Deus, cada um cuidar um do outro, Senhor Deus. E que nós possamos entender, ó Deus, tudo que está escrito na Tua Palavra. Sim, Jesus. Aqueles, ó Deus, que ainda não leram a Tua Palavra, mas que o Senhor venha trazer, ó Deus, o discernimento, Sim, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, ó Deus. Nós te oramos nesta manhã, Senhor Deus, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Igreja de Pérgamo. Os meus estudos aqui, ó,